Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal Eu Bem-Sucedida. Aqui, Regiane Cunha, que vai estar falando com vocês hoje sobre 3 causas para o fracasso. Nós estivemos falando sobre Napoleão Hill e hoje, mais uma vez, ele está comigo. Opa, pera, de ponta cabeça. Pense e Fique Rico, do Napoleão Hill. E dedicamos essa semana para falar sobre esse assunto. E hoje, o que nós vamos estar trazendo? Nós já falamos, então, nos vídeos anteriores sobre... deu uma branca aqui na minha cabeça, mas eu acredito que nós falamos sobre já desejo ardente, certo? Nós falamos sobre metas e para falar sobre metas nós falamos sobre um método ouro, que foi um dos capítulos também impactantes desse livro. E hoje nós vamos estar falando então sobre os 3 pontos que te levam para o fracasso. 3 pontos que você deve se afastar de qualquer forma. Nós vamos estar falando sobre isso, então, antes de mais, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve-se, toque o sininho para ser notificado sempre que chegar novo conteúdo e nos acompanhe, ok? Então, é isso. Vamos falar direto ao ponto. 3 causas para o fracasso. E quais são esses 3 pontos? Nós vamos começar falando um de cada vez e depois a gente fala sobre os 3 em conjunto. O primeiro ponto é ter uma personalidade negativa. No livro do Napoleão Hill, ele lista 31 pontos para o fracasso. Nós vamos estar se debruçando em cima de 3 desses pontos. E o ponto que a gente vai estar falando é o número 10, que é o ponto que fala sobre a personalidade negativa. O que a gente consegue de fato quando a gente tem uma personalidade negativa? Impositiva, resmungona, durona, difícil, incontrolável. Vamos pensar rapidamente. Você é o primeiro a ser convidado para a festa ou você será o último? Não só. Você prefere fazer um compromisso ou criar uma empresa ou ter um sócio resmungão ou um sócio carismático? Nós falamos disso também dentro do método Eu Bem-Sucedida, sobre como construir o nosso carisma, para a gente afastar de vez a negatividade. E a negatividade, ela traz isso, ela traz essa situação para a gente, esse lugar em que a gente está sempre pensando pela negativa. E se a gente... não sei, não vai dar certo. E se... então, mas é que a gente sempre vê o lado negativo da situação, sempre vê a coisa como uma dificuldade, um peso, a gente não consegue olhar o horizonte, a gente só fica pensando, não, isso vai dar errado, essas coisas sempre dão mal e assim por diante. Isso não leva a gente para lugar nenhum, né? Pensar só no lado negativo da situação, pelo contrário, ela se torna uma crença limitante tão grande, uma barreira tão forte, que fica intransponível. Então, o objetivo aqui é que a gente elimine essa causa do fracasso. Se em algum momento você tiver uma personalidade negativa, a chance de você conseguir um grande contrato, uma grande empreitada, um grande empreendimento ou investimento é muito mais difícil, porque você tem sempre o freio puxado. Já tentou ligar o seu carro e sair com o freio de mão puxado? Demora para arrancar, não demora? E de repente você percebe que o carro não está evoluindo. E se junto a isso você ainda decidir pisar no freio, em vez de acelerar, o carro não anda. Portanto é isso, afaste-se do ponto número 10 do livro Napoleão Hill. Sobre o quê? Sobre o fracasso baseado na negatividade. O outro ponto que a gente vai falar é o 23, que é sobre um ponto que a gente tem tendência a chegar muito perto dele. E esse ponto também nos afasta totalmente do nosso sucesso, de sermos bem-sucedidas. O que é? A intolerância. Quando nós somos pessoas intolerantes, e quando eu falo de intolerância, eu falo de todos os critérios. Nós fechamos a nossa mente ao que é certo, ao que a gente acredita que é certo. Lembra que eu falei do ponto de vista na família? Então, quando a gente se foca na intolerância, a gente começa a ver só o lado negativo. A pessoa é negativa, a intolerância só vê o lado negativo. Então, a intolerância, ela faz com que, se for para mim, tem que ser assim. Que você crie muitos paradigmas, que você crie muitos pontos de contraste. E isso não vai te ajudar a evoluir.
A intolerância, principalmente, se você estiver baseada em intolerância religiosa, eu só me dou bem com fulano de tal porque acredita na mesma coisa que eu. Não, você não precisa se dar bem, eu não tô falando para você andar com a pessoa. Mas ter intolerância é uma outra coisa, você não respeitar que as outras pessoas pensem de forma diferente. Isso é muito ruim. Isso não vai te levar para um lugar bom. Até porque, como eu disse já anteriormente nos vídeos, a sua vida é sua. Você não precisa se preocupar com o que o coleguinha faz. Isso não influencia na sua vida. Influencia no seu ponto de vista, mas não na sua vida. Entende? Então, a intolerância religiosa, intolerância política. Quantas amizades eu já vi se perderem por política? Quantos contratos já se arderam por política? Quantas pessoas deixam de trabalhar num lugar porque de fato aquele lugar não tem o mesmo pensamento político que ela? Entende? Se o patrão pensa de uma forma e você pensa de outra forma no campo político e vocês não trabalham com política, qual é o problema que ele pense diferente de você? Qual é o problema? Hã? Não existe problema nenhum. Entende? Religião é a mesma coisa. Raça, muito menos. Se você é um intolerante de raça, ou se você é um xenófobo, ou se você é um preconceituoso, isso impede você de progredir. Imagina que você até tem um preconceito racial, e eu estou falando com etnia e de preferência afrodescendente. Você chega para fazer a entrevista no emprego dos seus sonhos e de repente o dono da empresa é o quê? É um afrodescendente? Você vai ter que calar e engolir ou simplesmente vai sair dali com o rabinho entre as pernas? Entende? Então, são coisas que vão fazer com que você tenha mais tendência para o fracasso, porque você tem uma mente fechada. Você não acredita que há um sol que brilha para todos de fato. Então, esse é um dos temas também, né? Ou seja, intolerância. E depois nós vamos falar de uma coisa que é muito importante e que eu já aprendi muito com isso. Ai! A nossa língua às vezes coça, principalmente pessoas comunicativas, para fazer o quê? Dar palpites, né? Dar palpites sobre tudo, mas sem aprofundamento, com raso conhecimento sobre o que está sendo falado. Sabe quando você decide palpitar na vida do outro sem ter certeza do que você está falando? Sem nenhum dado, sem nenhum estudo, sem nenhum pensamento por trás daquilo? Você pode dizer que é apenas a sua opinião. Opinião é uma coisa, palpite é outra. Palpite, você está querendo que aquela pessoa acate a sua decisão como certa. Quando você fala, não sei, eu acho que isso não funciona. Baseado no quê? Não funcionou para você? Você já sabe de uma estimativa em que 80% das mulheres não conseguem ter os pés na mesma direção? Foi um exemplo muito bobo, mas entende? Por que que isso não serviria para você? Baseado no quê? Então, palpite é uma coisa que te impede de triunfar, de ser bem-sucedida. Vai te levar para o fracasso. Se você palpitar demais, você não se aprofunda nas causas. Você não estuda de fato o que você quer. No método Eu Bem-Sucedida, eu ensino as pessoas a moverem as suas paixões e a entenderem que aquele tema pode ser um tema que elas possam desenvolver e esgarçar até que as pessoas olhem para elas como, caraca, ela domina mesmo isso. E tá bem desligado do palpite, que é uma coisa rasa. Então, o terceiro ponto é o palpite, é o 29, que é um número muito forte para mim, meu dia de anos, 29, é não dar palpites. No livro vocês vão encontrar 31 causas para o fracasso. Hoje eu só falei 3. Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais, não só sobre esse livro, como também um pouquinho mais sobre as coisas que podem afastar vocês de serem mulheres bem-sucedidas. Pronto, se gostaram do conteúdo, compartilhem, tá? Deixem aquele joinha aqui embaixo, aquele like e subscrevam o canal, tá bom? Tenham uma ótima semana. Esse foi o meu terceiro vídeo falando do Napoleão Hill no canal Eu Bem Sucedida. Beijos!